Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Hoje, primeiro domingo do tempo comum, ou primeiro domingo depois da Epifania. Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui na roda de conversa para falar, não é? Comentar um pouco sobre o Evangelho do domingo. Como eu sempre digo aqui, para quem aqui está chegando pela primeira vez, o objetivo da gente aqui é tomar o Evangelho como um ponto de partida, como um espaço, não é? De meditação e reflexão sobre a vida, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa caminhada, sobre as lutas, não como uma fuga, mas como um mergulho, como um enfrentamento diante do adverso dos tempos presentes. E a gente vê que essa diversidade, esses conflitos, eles não são tão particulares de hoje. Eles fazem parte do de sempre. E cada geração, e aqui particularmente dos seguidores de Jesus Cristo, deu uma resposta a essa situação. Não é? Eu acredito que seja nesse sentido importante a gente retomar essas leituras dos evangelhos, do evangelho do dia, como esse espaço de reflexão. Não é? Eu acredito que seja relevante, inclusive, para pessoas não cristãs. Não é? Como bem diz o Desmond Tutu, Deus não é cristão. E é fato, fato. Não é? Deus não cabe dentro das estruturas ou determinadas tradições religiosas. Deus é sempre mais. E é dentro disso que a gente se coloca aqui, nessa perspectiva, para a gente conversar, para a gente dialogar, não é? Como eu disse, em outras oportunidades, eu leio os comentários de vocês e eu vejo o quanto tem sido relevante, não somente para vocês, mas também para mim, essa conversa, né? Esse diálogo que a gente trata. Bom? E para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique. Sim, reverendo presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, hoje, como eu disse, primeiro domingo do tempo comum, ou primeiro domingo depois da Epifania, a Igreja lembra o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante observar que o tempo da caminhada, né, o tempo comum, né, esse tempo incomum, esse tempo da trajetória mesmo da história do ministério de Jesus, passa pelas águas do batismo. Batismo que tem, para diversas tradições, um sentido, né, dessa dimensão de purificação, de imersão nas águas, de ressurgimento. Né? Várias tradições religiosas têm esses ritos de, né, passar pelas águas, mergulhar, e há um sentido, um elemento simbólico muito forte nisso. A própria tradição judaica tem, não é, os ritos de purificação. E João Batista não segue essa linha de tradição e fazia esses ritos de batismo no sentido mesmo do seu significado de purificação, né, de expiação dos pecados, né, no sentido de que a partir desse momento, desse evento, dessa iniciação, desse momento, iniciava-se uma nova trajetória, um novo caminho.
Vamos ler o texto de hoje, e a partir do texto de hoje a gente vai destacar algumas coisas que estão dentro do contexto histórico do texto e também do ponto de vista simbólico. Né? Qual a mensagem a gente pode tirar de um evento histórico, vamos dizer assim, né? De um evento da vida de Jesus. Tá? Porque como não é uma parábola, um ensinamento, é um evento. E o que esse evento pode nos dizer? Significou muito para Jesus, mas o que pode significar para nós hoje? Tá? Então vamos lá. Hoje o Evangelho está em Lucas, capítulo 3, dos versículos 14, do 15 ao 17, do 21 ao 22. São 2 trechinhos, né? Então vamos lá. Lucas 3, 15 até o 17 e do 21 ao 22. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A paz está na sua mão. Limpará a sua eira e colherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará em fogo inextinguível. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vamos lá. Do ponto de vista do contexto histórico da redação desse texto. É interessante como os evangelhos falam da importância do batismo. Né? Falam do batismo como um processo de iniciação, de início do caminho do ministério de Jesus. Quer dizer, não foi num dia que Jesus estava andando e caminhando e disse assim: agora eu vou começar a pregar nas imediações da Galileia. Não. Ele passou pela experiência do batismo de João. E é interessante observar que aqui, assim como em outros relatos, em outros evangelhos, há explicitação das pessoas sobre se João Batista seria o Cristo. Vamos lá. O que é o Cristo? É o ungido, né? O Messias. Então, havia uma especulação de que talvez João fosse esse Messias, esse ungido, esse escolhido. E aqui a gente pode ver que há um conflito dentro da comunidade cristã. A gente pode inferir isso. Se há sempre essa explicitação, é porque mesmo depois da morte de João, mesmo depois da experiência do Calvário, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mesmo nos tempos das primeiras comunidades, a gente vai ver que o grupo joanino, joanino não do evangelista, né? Mas do Batista, o grupo do Batista tinha dúvidas ainda sobre se seria mesmo João ou se Jesus era verdadeiramente o Messias. E o texto tenta, vamos dizer assim, como que prender possivelmente um relato, né,
do João Batista nesse texto para explicitar isso sempre. É como dizer assim, vocês lembram que João dizia? Que ele não era o Messias, que ele era o precursor. Então, nesse sentido, o texto aqui explicita isso. Dizer que João Batista não é o Messias. E se há essa intencionalidade, é porque existiam pessoas que diziam que João Batista era o Messias. E que Jesus seria, por exemplo, um falso Messias. Não é? Então, essa forma de colocar é sempre uma dimensão de humildade, de alguém que é incapaz, né? Não seria digno até de desatar as sandálias, quer dizer, a sandália está associada à poeira, sujeira, ao chão. Então é no sentido mesmo de eu sou o último, né? Diante do Jesus de Nazaré. Esse sim, Jesus de Nazaré é, na verdade, o Messias. Eu sou aquele que anuncia ele. Então, é interessante ver como nos evangelhos isso é sempre explicitado. Se há explicitação é porque existia pessoas que diziam que não. E aí era preciso dizer isso. Lembrar a comunidade o que João havia dito, né? No sentido da afirmação, né? Da confirmação discursiva. Isso é um ponto. Isso mostra que a comunidade, as primeiras comunidades cristãs, conviviam com os seguidores de João Batista, né? Alguns desses, né, que seguiam ao João Batista começaram a seguir Jesus. Outros não aceitaram Jesus. E, claro, continuaram, quem sabe até exercitando o batismo e outras práticas que João havia, vamos dizer, né, como se fossem continuadores do discipulado do João Batista. Tá? Então, isso é um fato. Isso é uma questão histórica. Ao longo do tempo, claro que há uma continuidade na comunidade dos seguidores de Jesus e, progressivamente, essa comunidade de João vai progressivamente desaparecendo. Outra coisa também, não é? É interessante ver como, de repente, esse povo recebia o batismo e aqui, particularmente em Lucas, não aparece, vamos dizer assim, né, o discurso, né, de Jesus com João Batista, o momento mesmo do batismo dele. Né? Tendo todos, o que diz é que o povo todo tinha recebido o batismo. E que no momento em que Jesus, também batizado, ele estava já batizado, achava-se em oração, isso é muito interessante. Lucas sublinha aqui a questão da oração. Jesus estava, após o batismo, vamos dizer assim, depois de batizado, em oração. E aí, só então, né, o Espírito se apresenta corporalmente, como ele diz. Ou seja, como expressão, né, como epifania, como teofania, né, como uma manifestação da divindade na forma de pomba. E clama a voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja, isso é textualmente um versículo do Salmo 2, tá? É um versículo do Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E eu gostaria de começar a nossa conversa a partir daqui. Eu sou o teu filho, né? Tu és o meu filho. Então, aqui Deus como que reconhece a relação messiânica de Jesus. O que havia sido dito por João é manifestado, porque isso é dito, é falado, o céu disse, ouve-se uma voz.
né? E eu hoje te gerei. Uma das questões que a gente precisa compreender é a de que qual o sentido, vamos dizer, para além de apenas demarcar um espaço de início, né, do ministério de Jesus, né, como se fosse uma espécie de evento, né, que dá origem à caminhada de Jesus e ao seu ministério, a gente lembrar do batismo. O batismo pode ser encarado apenas como um evento histórico, vamos dizer assim, um evento que aconteceu e que a comunidade guardava, as primeiras comunidades cristãs guardavam, né, da trajetória de Jesus. Qual o sentido além disso? E para hoje? E para nós? E para as pessoas que não são cristãs? Porque uma das formas de lidar com isso, e é algo bem pastoral, é a gente sublinhar isso no sentido mesmo de, assim como Jesus, na sua trajetória, no seu ministério, passou pelas águas do batismo de João, assim também o cristão, para entrar, né, fazer parte do corpo místico de Cristo, a sua igreja, né, assim tem sido sublinhado essa dimensão do batismo, passa pelas águas do batismo, né? Seja na infância, como os episcopais, a igreja anglicana, a igreja católica, né, batizam crianças, ou com tradições mais evangélicas e outras reformadas só na vida adulta, não importa. O que importa é que o batismo é sempre visto como o início da trajetória da caminhada, um rito de iniciação da caminhada cristã, assim como porta de acesso, né? Assim como também foi do ministério de Jesus. Mas e hoje? Eu gostaria de trazer para vocês uma dimensão mesmo da água. Como na capa deste programa, a água traz um elemento, uma força simbólica universal. Como eu disse, ela tem uma dimensão de purificação. Tem uma dimensão, né, de higienização. Em tempos de pandemia, em tempos de tanta contaminação, né, a higiene, a água, né, a purificação nos ajuda a preservar, nos salvar, né, nos sanar das doenças, do contágio, do contato com o vírus. Mas a água também tem um elemento vital, né? Assim como o planeta, assim como nós, assim como os seres vivos precisam de água. Batismo aqui tem uma dimensão de vitalidade, de vida, de algo que faz com que a vida se manifeste. Há várias controvérsias em relação a isso, mas uma das coisas que os cientistas buscam nos exoplanetas, nos planetas exteriores ao sistema solar, é a presença de água, né? Porque, tendo água, há a possibilidade de ter vida. Talvez uma vida um pouco diferente do que a nossa. Mas, como nós temos um padrão de vida, o nosso, e o nosso é baseado na água, a gente, encontrando, né, água em outros planetas, pode ser que haja também vida. O mundo, o universo, é fantástico. A vida e a sua pluralidade, não é? Eu acredito que um dia vamos encontrar vida. Estou falando nem questão de vida inteligente, mas vida, com certeza, com certeza. Né? Vida inteligente são os outros desafios. Não que eu não acredite
que eles não existam, que não exista vida inteligente fora da Terra. Mas que eu acredito que a detecção é mais difícil. Mas vamos lá. O importante aqui é que o sentido mesmo da água é o sentido da vida. É o sentido daquilo que torna-se vacina contra toda forma de morte. Passar pelas águas do batismo é uma antecipação da ressurreição. É, em certo sentido, um rito de ressurreição. É um mergulho no caos das águas primordiais, Espírito se manifestando para que, de repente, o ser humano novo surja e nasça. E esse é o significado universal e, vamos dizer, o convite a todas as pessoas, cristãs e não cristãs, diante do batismo de Jesus, diante da experiência do episódio do batismo. Mais do que um episódio, mais do que apenas um início de caminho, o batismo é um convite a meditarmos sobre a água, sobre a sua natureza, vamos dizer assim, simbólica, sobre o sentido dela para nós, cuidado com o planeta água, cuidado com as nossas águas interiores, as nossas emoções, mas também o nosso sangue. O sangue que bombeia em nossos corações, o sangue que nos fortalece, não é? Para a caminhada, para a luta, o sangue vermelho da vida. Então é isso que a gente precisa colocar aqui diante do batismo. O batismo da água, na verdade, é sempre o batismo de sangue. É sempre o batismo dos mártires e das mártires, né? Que ao longo da história deram testemunho desse batizado e que ao longo da história fizeram diferente a história e que nos convida assim a fazermos hoje diferente, reescrevê-la, refazer ela, refazer a história. É isso que esse anúncio faz com que hoje, assim como a voz foi dita em relação a Jesus, está sendo dita para cada um de nós. Hoje eu te gerei. Está sendo gerado em nós, no útero, não é? Nesse líquido amniótico do campo espiritual, da nossa espiritualidade, desse espaço interior imenso de nossas almas, seres novos, gente nova. Nós somos isso. Cada um de nós somos como que úteros. Nós somos como que espaços de geração como filhos e filhas de Deus deste Messias, desse espaço de anúncio do tempo messiânico, do tempo crístico, da Boa Nova, de um reino sem reis, um mundo de igualdade, um mundo de justiça, de solidariedade, de fraternidade. Essa é a dimensão, gente. Essa é a dimensão que hoje o Evangelho nos convida a meditar. Que Deus possa nos abençoar nessa semana que se inicia. Nesse ano que se inicia, né? Também. Tudo iniciando. Eu acho que é importante a gente, mais do que nunca,
depois desse contato com essas águas, a gente também está em oração. E aqui o convite, assim como Jesus, né? Às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, a oração ao fim do dia, tá? Todos são mais do que convidados, para que a gente, assim como Cristo, se fortaleça para o enfrentamento dos desertos, das dores e sabores, né, do ministério, da caminhada. E esperançar sempre, gente. Esperançar sempre. Diante de tantas tragédias, dores e sofrimentos, a gente precisa construir hoje o tempo futuro. Não como uma espera, mas como um encontro. Como ir ao encontro. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu semblante sobre nós e dê a nós a sua face, a sua paz. E que as bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo sejam conosco, hoje, para sempre. Paz e bem, gente querida. Paz e bem, assim seja. Amém. Grande abraço, galerinha. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente aqui de novo no nosso encontro. Tchau.